Por que Deus precisou levantar juízes? A história que poucos conhecem. Antes de mergulharmos na incrível história de como o povo de Israel viveu entre vitórias e derrotas, desafios e libertações, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Se você ama aprender mais sobre a Bíblia e explorar cada capítulo com profundidade, este é o lugar perfeito para você. Então, se inscreva agora, dê seu like e prepare-se para uma jornada através do livro de Juízes que vai te surpreender. O autor deste livro tradicionalmente é atribuído a Samuel. Imagine um povo que recebeu a terra prometida, viu milagres com os próprios olhos e, mesmo assim, esqueceu de Deus. O livro de Juízes não é apenas uma sequência de histórias antigas, é um retrato sombrio do que acontece quando uma nação abandona sua fé. Aqui, não há reis, não há estabilidade, só um ciclo constante de queda, sofrimento e misericórdia divina. Você vai conhecer os heróis improváveis que Deus levantou, como Débora, Gideão e Sansão, e descobrir porque esse livro é um dos mais intensos, caóticos e surpreendentes de toda a Bíblia. Prepare-se, esta é uma jornada de erros humanos e da fidelidade de um Deus que nunca desiste do seu povo. 1. A morte de Josué e a decadência espiritual de Israel. Capítulos 1 e 2. O silêncio após Josué. Quando Josué morreu, o povo de Israel se viu diante de um novo mundo. Eles estavam, finalmente, na terra prometida, mas agora sem seu grande líder. Josué, o guerreiro escolhido por Deus, havia guiado Israel com firmeza e fé. Sob sua liderança, os muros de Jericó caíram, reis foram vencidos e a promessa feita a Abraão começou a se cumprir. Mas tudo isso ficou para trás e o silêncio de sua ausência começou a ecoar entre as tribos. Aos poucos, aquele povo que havia marchado unido se dispersou. Cada tribo seguiu seu próprio caminho, enfrentando seus próprios inimigos. Algumas continuaram lutando, outras fizeram acordos, e outras simplesmente pararam de lutar. E foi aí que tudo começou a desmoronar. O povo começou a se acomodar. A terra prometida já estava ao alcance das mãos. Então, por que continuar lutando? Por que seguir as ordens tão rigorosas dadas por Moisés e Josué? Eles começaram a viver entre os cananeus, a aceitar seus deuses, seus costumes, suas festas, seus ídolos. E assim, pouco a pouco, esqueceram-se de quem os tirou do Egito. A Bíblia diz que uma nova geração surgiu. Uma geração que não conhecia o Senhor, nem se lembrava das obras que ele havia feito por seus antepassados. Eles sabiam que estavam em Canaã, mas não sabiam por quê. Não sabiam quem os havia levado até lá. E quando o povo esquece quem é Deus, o caos toma conta. Foi o que aconteceu. Israel mergulhou na idolatria. Começaram a adorar Baal, a Azerá, a participar de rituais pagãos. Deus, vendo isso, afastou sua proteção. E os inimigos vieram. Povos vizinhos se levantaram e começaram a oprimir Israel, invadindo, saqueando, escravizando. O povo chorava, sofria, se angustiava, e quando não havia mais saída, eles se lembravam de Deus. Clamavam por ele, pediam socorro. E então, com misericórdia, Deus levantava alguém, um juiz, um libertador, um improvável herói que guiava o povo à vitória. Mas, logo depois da paz, eles voltavam ao erro, e tudo começava de novo. Assim começa o livro de Juízes. Não com glória, mas com esquecimento. Não com fé, mas com decadência. Uma história que nos ensina que não basta conquistar promessas, é preciso permanecer fiel ao Deus que as prometeu. 2. O ciclo dos juízes. Capítulo 2. O ciclo da fé quebrada. O ciclo começou, e logo ficou claro. O povo de Israel vivia em uma espiral de altos e baixos. Cada vez que se afastavam de Deus, algo terrível acontecia. Mas a misericórdia divina sempre estava ali, pronta para os resgatar. Israel se afastava. As trevas começavam a cobrir a terra. Então, uma opressão surgia. Inimigos surgiam das terras vizinhas, mais fortes, mais cruéis, como uma onda implacável. E, diante da dor, do sofrimento, da perda, o povo clamava: Deus, nos ajude. Levante alguém para nos salvar. E, como uma resposta ao clamor sincero de seus filhos, Deus sempre ouvia. Ele levantava um juiz. Não um rei, mas um líder corajoso e improvável. Um juiz que, muitas vezes, não se via como escolhido, mas que,
movido pela fé, fazia o impossível acontecer. O povo, então, se reunia. A vitória vinha, a paz retornava. Mas logo, Israel voltava ao erro. Eles olhavam para suas conquistas, para a terra que possuíam, e se esqueciam de Deus novamente. E o ciclo recomeçava. Esse ciclo se repetia de forma quase mecânica: desobediência, opressão, arrependimento e libertação. E assim continuava. O povo de Israel se afastava, era oprimido, clamava por ajuda e Deus levantava um libertador. O ciclo parecia interminável. A cada libertação, o povo parecia mais grato, mais fiel, mas a fidelidade era sempre curta, como se o tempo de paz fosse um convite para se esquecer de Deus novamente. A história de Juízes é, na verdade, a história de um povo que experimenta a misericórdia de Deus, mas luta para se manter fiel. Um povo que é resgatado, mas, em sua liberdade, se perde. E esse ciclo, queridos amigos, não é algo que ficou lá atrás, na história de Israel. Muitas vezes, também nós, como o povo de Israel, vivemos em ciclos. Ciclos de obediência e desobediência. Momentos em que estamos tão perto de Deus, mas que, quando as coisas vão bem, nos esquecemos da nossa dependência. Mas a boa notícia é que, assim como com Israel, a misericórdia de Deus nunca se esgota. Está gostando dessa jornada pelos desafios e vitórias do povo de Israel? Se sim, não esqueça de deixar seu like e compartilhar este vídeo com alguém que também vai se beneficiar dessa mensagem. E se você ainda não se inscreveu no canal, aproveite para fazer isso agora, para não perder nenhum conteúdo sobre a Bíblia. Cada novo vídeo é uma oportunidade de crescer na fé, e você não vai querer perder. 3 juízes principais e suas histórias. Os heróis improváveis, juízes de Israel. Cada juiz que Deus levantava era uma surpresa. Não eram líderes de nobre nascimento, nem guerreiros gloriosos. Eram pessoas comuns, com falhas, medos e inseguranças. Mas, através deles, Deus mostrava sua força, transformando fraquezas em vitórias. Otniel, capítulo 3. O primeiro juiz foi escolhido por Deus para libertar Israel da opressão de Cusã-Zataim, rei de Aram. Ele era um homem comum da tribo de Judá, sem grandes feitos antes disso, mas Deus o usou para dar a Israel 40 anos de paz. Porém, após sua morte, o povo se afastou novamente de Deus e o ciclo se reiniciou. E então surge Eude, capítulo 3, um homem à primeira vista improvável, um homem com deficiência na mão direita, que se tornaria o libertador de Israel. Ele se aproximou do rei Eglon, um homem obeso e cruel, e com astúcia, usando uma espada escondida, o matou. O povo de Israel foi libertado, mas, mais uma vez, a paz foi breve. Depois, Deus levantou Débora, capítulo 4, uma mulher líder, profetisa e juíza. Em um tempo onde as mulheres não eram vistas como líderes, Deus a escolheu para guiar Israel. Ela chamou o comandante Baraque para enfrentar os exércitos de Jabim, o rei de Canaã. Com a liderança de Débora, Israel conquistou uma grande vitória. Mas essa vitória também não durou para sempre. Quando Débora morreu, o povo voltou a cair no erro, e o ciclo se repetiu. E Deus continuou a levantar heróis improváveis, como Gideão, capítulo 6, um homem humilde da tribo de Manassés, que se considerava o menor de sua família. Quando o anjo de Deus o encontrou, ele estava escondido, tentando proteger um pouco do trigo. Mas Deus o chamou e o capacitou para liderar Israel contra os midianitas, um povo que havia oprimido Israel por anos. Com apenas 300 homens, Gideão derrotou um exército imenso, demonstrando que não eram os números ou a força humana que traziam a vitória, mas a confiança em Deus. Jefté, capítulo 11, outro juiz improvável, foi um filho de uma mulher prostituta. Mesmo sendo rejeitado pela sua própria família, Jefté foi chamado para salvar Israel dos amonitas. Ele venceu os inimigos, mas fez um voto impensado que custou caro. Sacrificou sua própria filha, que ele havia prometido a Deus em troca de vitória. A dor de sua promessa nos lembra que nossas palavras e votos para com Deus são sérios. E, por fim, o último grande juiz, Sansão, capítulo 13, conhecido por sua força sobrenatural. Sansão, no entanto, era uma mistura de força e fraqueza. Ele possuía uma força impressionante, dada por Deus, mas também era um homem impulsivo, levado pela sua paixão. Com Sansão,
Israel teve vitória sobre os filisteus, mas sua vida pessoal foi marcada por erros, como seu relacionamento com Dalila, que o traiu. Mesmo assim, no final, Deus usou sua morte para derrotar os filisteus de uma vez por todas, mostrando que Deus pode operar até nas situações mais sombrias. Cada um desses juízes foi uma resposta à miséria de Israel, mas também um reflexo das fraquezas humanas. O povo de Israel não foi salvo por heróis perfeitos, mas por pessoas que, com seus defeitos e falhas, foram usadas por Deus para cumprir seus propósitos. O que Deus nos ensina com isso? Que Ele não precisa de perfeição para agir. Ele usa pessoas falhas e comuns, como eu e você, para realizar seus planos. Quando nos entregamos a Ele, Ele nos capacita não pela nossa força, mas pela sua graça. Os juízes de Israel foram heróis improváveis, mas foram usados de forma incrível por um Deus que nunca deixa seu povo desamparado. E mesmo quando parece que tudo está perdido, Deus sempre levanta uma resposta, uma solução, uma forma de libertação. Sempre. 4. Decadência moral e religiosa em Israel, capítulos de 17 ao 21. A decadência de Israel, o fim do ciclo. À medida que o ciclo de juízes se repetia, o povo de Israel, em sua ingratidão, começava a se distanciar mais e mais de Deus. Cada vez que um juiz morria, a lembrança de Deus enfraquecia, e o povo voltava a seguir seus próprios caminhos. Mas, quando a paz finalmente parecia ser conquistada, algo mais sombrio começava a se formar no coração de Israel. O que começou com pequenos desvios da fé se transformou em uma decadência profunda. A falta de uma liderança constante fez com que Israel caísse em uma espiral de moralidade corrompida. A terra que deveria ser santa, separada para Deus, tornou-se um lugar de idolatria e confusão. No final do livro, vemos a história de Micá, um homem da tribo de Efraim que, em sua busca por algo mais, cria um ídolo em sua casa e consagra um levita para ser seu sacerdote particular. Esse ato de adoração falsa não só reflete a corrupção de um indivíduo, mas também revela o estado espiritual de Israel. Eles estavam tão distantes de Deus que nem sabiam mais como adorá-lo corretamente. O próprio sistema religioso estava sendo corrompido. Essa história culmina em uma guerra civil contra a tribo de Benjamim, depois que um levita e sua concubina são brutalmente atacados por homens da cidade de Gibeá, em Benjamim. O pecado de uma pequena cidade leva a uma tragédia nacional. A vingança e a destruição dos benjamitas, um povo irmão, trazem a Israel a percepção amarga de quão longe haviam chegado. O povo de Israel se vê dividido, destruído e em um estado de grande confusão, sem saber como se restaurar. O livro termina com uma frase poderosa e devastadora. Naqueles dias, não havia rei em Israel. Cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Juízes, capítulo 21, versículo 25. Israel estava sem um líder sólido e, como resultado, a anarquia se espalhou. Cada pessoa fez o que bem entendia, sem nenhum guia moral, sem a direção de Deus. A decadência era total. O pecado tomou conta de cada aspecto da sociedade: religião, moralidade, justiça. Não havia mais um padrão de santidade. A decadência moral em Israel foi, na verdade, a consequência do afastamento de Deus. A falta de um rei não era apenas um problema político, mas uma ausência espiritual. Eles estavam perdidos, sem direção, sem foco. E como muitas vezes acontece em nossas próprias vidas, quando não temos uma liderança firme e fiel a Deus, o caos toma conta. Mas mesmo no meio dessa decadência, podemos ver um reflexo de nossa própria caminhada. Quantas vezes em nossas vidas, sem a direção de Deus, tomamos decisões baseadas no que parece certo para nós e acabamos nos distanciando da verdade e da paz que Ele oferece? Quantas vezes nossa sociedade, sem princípios sólidos, se vê mergulhada em crise e confusão? O final do livro de Juízes nos dá uma advertência. Sem Deus, tudo pode se perder. Mesmo a terra prometida, esse lugar de bênção e promessa, pode se tornar um terreno de ruína se nos afastarmos da presença de Deus. Mas, no meio da decadência, há sempre uma esperança. O povo de Israel, embora marcado por seus erros, ainda era o povo escolhido de Deus. E, embora no fim do livro o caos pareça ser total, sabemos que Deus não os abandonaria. A história de Israel continuaria, e Deus, mais uma vez, levantaria um rei, o grande rei,
Davi, que uniria o povo e traria a esperança de um futuro melhor. Neste livro tiramos algumas lições valiosas. Sem liderança fiel, o povo de Deus facilmente se corrompe. Deus é misericordioso e levanta libertadores, mesmo quando o povo não merece. A obediência a Deus é vital para a paz e prosperidade, e a decadência moral leva à destruição social. Se essa história de fé, falhas e libertação tocou seu coração, deixe seu comentário abaixo. Eu adoraria saber o que você aprendeu com o livro de Juízes. E lembre-se, aqui no canal, estamos sempre explorando mais lições poderosas da Bíblia para aplicar em nossa vida diária. Então, se inscreva, ative as notificações e não perca os próximos vídeos. Que Deus abençoe você e até o próximo vídeo.